Assalamu alaikum wa rahmatullah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com vocês. Hoje estamos celebrando a Eid al-Fitr, festa que comemora a conclusão do sagrado mês do Ramazan. Hoje vamos entender um pouco o que é o Ramazan e o que é Eid al-Fitr. Para isso estão junto comigo o presidente da comunidade muçulmana Ahmadiyya do Brasil, Imam Wasim Ahmad Zafar, e o secretário-geral Ijaz Ahmad Zafar. Assalamu alaikum, é um prazer estar com vocês. Eu queria começar entendendo o que é o mês do Ramazan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. O mês de Ramadã é um mês sagrado para todos os muçulmanos, é nono mês de calendário islâmico e, em geral, as pessoas acham que é um mês de fazer jejum. É certo que fazer jejum, mas não é só fazer jejum. Nesse mês de Ramadã, o santo profeta Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos orientou e ele falou que os muçulmanos devem procurar as atividades religiosas e praticar. Por exemplo, todos não podem fazer jejum. Então, isso não significa que eles não podem aproveitar do mês de sagrado, mês de Ramadã. Se eles não podem fazer jejum, eles devem rezar 5 vezes orações. Além de 5 vezes orações, tem uma oração de madrugada. É interessante que você comentou que todos não podem fazer o jejum, porque em geral as pessoas pensam que todos os muçulmanos fazem o jejum, né? Sim, por isso muitas pessoas acham que esse ensinamento é muito duro e para muitas pessoas pode ser dificuldade e problema, tá? Mas a primeira coisa que ela diz é que ele não gosta de dar dificuldade ao ser humano. Então o motivo não é dar dificuldade ao ser humano, é ganhar amor de Deus e ganhar nosso estado de saúde também. Mas como funciona o jejum? Quando começa, quando termina? Sim, primeira coisa que quero dizer que jejum, como falei, que não é para todo mundo, tá? E onde podia ficar jejum, dificuldade para alguém, Deus isentou. Por exemplo, as crianças menores não devem fazer jejum, idosos não podem fazer jejum, as mulheres grávidas, as mulheres que estão amamentando. Então, quem está viajando não deve fazer jejum. Mas quem faz jejum, tá? Então, ele deve acordar antes do nascimento do sol, pode comer, beber, e depois até pôr do sol. Quem faz jejum, estou repetindo de novo, quem faz jejum, é proibido comer, beber e ter relações sexuais. Ou seja, no período de sol a sol, então, né? Sol a sol, praticamente. Desde que já tem pôr do sol, então imediatamente pode abrir jejum e depois a vida normal. Gente, isso é uma coisa muito interessante porque, embora o jejum seja a atividade, assim, uma das atividades principais no Ramazan, o Ramazan, como vimos, é um mês sagrado onde todas as atividades de bem são priorizadas. Então é como se fosse um mês de treinamento, em que um crente faz todas as atividades de bem o máximo possível e se abstém de todas as atividades do mal o máximo possível e depois tenta levar esses costumes bons que ele adquiriu para o restante do ano. Agora eu queria dirigir ao Ijaz para ele complementar para nós o jejum. Ele é sempre na mesma época no ano? Qual mês é o jejum? É em março, em fevereiro? Como funciona? Perfeito. O mês do Ramadã, ele tem uma peculiaridade que ele segue o calendário lunar. E o calendário lunar é um pouco menor do que o calendário solar. Por isso, não acontece de ele sempre cair na mesma época do ano, no mesmo mês, na mesma data. Tem muita gente que pergunta, poxa, mas quando é o mês de Ramadã de vocês? Quando é que vocês ficam de jejum? Verdade. Então, na verdade, o que acontece é que o mês de jejum, o Ramadã, sempre se desloca um pouco, digamos assim, para trás ao longo do ano. Por exemplo, se este ano começou no início de março, em 1º de março, no ano que vem deve ser um pouco no final, na metade de fevereiro. Então, o mês de Ramadã... Isso, exatamente. Então, ele vai se deslocando ao longo do ano. E isso é muito interessante, porque tem regiões em que numa época do ano é verão, na outra é inverno.
Então, em algum local o jejum pode ser muito longo, em outro local muito curto. Mas conforme os anos vão se passando e o mês de Ramadã vai, digamos assim, indo um pouco para trás, um pouco para trás, após um certo período de tempo, aonde antes era verão passa a ser inverno e onde era inverno passa a ser verão. Então todos acabam pegando jejuns longos e jejuns menores. Ninguém pode reclamar. Né? Ninguém pode reclamar. Se fez jejum grande nesse ano, vai chegar a sua vez. E durante 36 anos, circula no ano inteiro. Olha, então em 36 anos percorre o ano inteiro. Então, ou seja, isso também é muito bacana, porque se fosse assim, este ano vai ser um jejum longo para você, no outro ano um jejum curto para você, e fosse trocar assim, às vezes não dá tempo para a pessoa se acostumar, porque a diferença pode chegar até umas 4, 5 horas, dependendo. Então assim a pessoa vai se acostumando, aos poucos, gradualmente, esse tempo vai aumentando ou diminuindo, e o corpo da pessoa pode ir se acostumando, né, com essa mudança. Bacana. E esse é o motivo pelo qual, depois desses 29 ou 30 dias do mês do Ramadã, Deus comanda que celebremos uma festa, façamos uma comemoração, celebrando a conclusão desse mês, celebrando as coisas boas que adquirimos nesse mês. Essa festa se chama Eid al-Fitr. Eu queria entender, nessa festa, qual a atividade principal, por que ela é tão importante dentro do Islã? Boa pergunta. Em primeiro lugar, a importância dessa festa é que Deus falou para comemorar. É uma coisa muito importante. Nós vemos no mundo que se alguém convida um presidente, então uma pessoa fica feliz. Fala com todo mundo que ele me convidou. Então, para nós, primeira coisa a ficar feliz é que Deus está dizendo que hoje deve comemorar a festa dele. Por isso, outra coisa que o Islã diz, que qualquer festa para comemorar não é como individual, deve ser junto. Por isso, além de que essa festa de Eid vem depois do mês de jejum, mas para comemorar é participação de todos os membros, todos os muçulmanos. Não importa que se alguém fez jejum ou não, alguém fez outras atividades ou não. Então, o santo profeta, o fundador do Islã, sallallahu alaihi wasallam, falou que todos os muçulmanos devem chegar para comemorar essa festa. E é interessante também da parte de Deus, em reconhecimento, vocês fizeram um sacrifício durante 30 dias ou 29 dias, agora vocês também celebrem esse feito, essa aquisição que conseguiram, né? Sim, porque essa filosofia do Islã é que qualquer alegria, sem mostrar sacrifício, não é uma alegria eterna. Para ganhar uma coisa, precisa fazer um esforço e um sacrifício, como que os muçulmanos já mostraram um sacrifício de um mês inteiro, tá? E agora estamos comemorando a festa, e nossa maneira de comemorar não é esquecendo Deus, é lembrando mais. Então, nesse ponto é muito interessante que em vez de diminuir as orações, Islã colocou uma oração extra, que começamos nossa festa com essa oração. Começamos orando exatamente para se aproximar daquele que nos é mais querido, né? Sim. Então, lembramos Deus primeiro e depois temos várias atividades. É um momento onde o santo profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, enfatizou que os muçulmanos todos devem participar. Então, as pessoas tentam o máximo possível vir de longe, de perto para participar. E eu queria também explicar, ou que o Jazz explicasse para nós, como é o ritual da festa. As pessoas... Já vimos que começa com oração, mais que outras atividades. Como se dá o desenrolar da festa? Perfeito. Normalmente é costume, no dia de Eid, as pessoas tentarem não somente tomar um banho, ficarem agradáveis, mas utilizarem roupas novas, ficarem bem vestidas. Então elas se dirigem à mesquita, onde vai se ter a oração de Eid em conjunto, né? Uma oração especial, como foi muito bem comentado já aqui. Após essa oração,
em que as pessoas todas fazem Badmat, ou seja, em conjunta. Essa oração, assim como a alegria é conjunta, a oração também é conjunta. Então, após isso, todos ali vão se cumprimentar, vão rever os seus irmãos, né, de fé. Então, todos se cumprimentam, todos se alegram em conjunto. Depois, é costume também todos fazerem um lanche em conjunto. E depois, aí, cada um é livre também. Então, muitas pessoas vão querer, por exemplo, eu vou sair para passear com a minha família, eu vou ir visitar alguns amigos. Às vezes, um amigo convida o outro para vamos fazer um almoço especial aqui. Às vezes, trocas de presentes. É um momento de alegria. Então, a ideia é você comemorar. Mas, é claro, comemorar de uma forma que também você lembre a Deus. Lembre que tudo isso vem de um esforço e que nós devemos em cada momento, seja na tristeza, seja na felicidade, lembrar ao nosso Criador e sempre agradecer a Ele. Até para tornar essa alegria uma alegria permanente e não uma coisa temporária, né? Exatamente. Ele lembrou uma coisa muito interessante, que damos presentes também. Especialmente essa festa de Eid, nós damos presentes às crianças. As crianças eu acho que são as que mais ficam na espera, no aguardo dessa comemoração. Isso mesmo, né? E crianças já conhecem, então esperam também. Então essa é uma coisa muito interessante, aumenta a nossa alegria e, como ele falou, que podemos levar as crianças, família para passeio, visitar a casa de amigos, parentes e o conselho do fundador do Islã é que não esquecer os pobres. Tanto que essa festa tem uma contribuição para destinar... Exatamente. E cada um deve participar, uma taxa, não é taxa fixa, voluntariamente nós chamamos Eid Fund, que cada um pode dar segundo a sua capacidade. E esse dinheiro é utilizado para levar para as famílias mais necessitadas, né? Exatamente. E também uma coisa para finalizar, quero citar, tem muitos detalhes, mas com esse pouco tempo, que esse tudo que nós falamos sobre mês de Ramadã ou festa de Eid é válido para homens e para mulheres. Perfeitamente. Que Deus, muito obrigado pela participação, que Allah Ta'ala aceite os nossos sacrifícios durante o mês de Ramadã e possibilite que as qualidades boas que adquirimos nesse mês, continuemos essas práticas boas por todo o ano e que essa festa traga alegria permanente para todos nós e para toda a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Feliz Eid, Eid Mubarak, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak, Assalamu alaikum.